Fala aí, amigos da Placar, tudo bem? Tudo em paz? Estamos aqui depois de Corinthians 3-0 no Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Timão arrematou mais uma vitória, a 9ª consecutiva no Campeonato Brasileiro. Antes do meu comentário, deixa o seu like e a gente vai projetar esse Corinthians para 2025. A gente viu o que aconteceu com o Corinthians nessa temporada. Foi um ano difícil, virada de 23 para 24 com um novo presidente, uma herança maldita deixada pelas administrações passadas, muitos problemas financeiros, outros problemas também, né, com contratação de jogador, perda de jogador, troca de técnicos. Começa com o Mano, vem o português Antônio Oliveira, depois o atual, que é o Ramon Dias, e o filho dele, Emiliano. Enfim, foi um ano complicado, né? Uma campanha ruim no Campeonato Paulista. O Corinthians sequer chega às quartas de final, começa muito mal o Campeonato Brasileiro, passa a maior parte do tempo no Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, e aí na metade do ano o Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol, consegue trazer jogadores que transformam esse Corinthians em outro time. E eu linkaria aqui particularmente o goleiro Hugo, né, que veio para ser o substituto do Cássio / Carlos Miguel e se transformou num símbolo da reação corintiana nessa temporada. O bom zagueiro Ramalho, que merece um companheiro melhor na zaga, é verdade, mas que fez grandes partidas com a camisa do Corinthians. Carrillo, que fechou aí o ano jogando muita bola, dando um toque de classe, de inteligência ao meio-campo do Corinthians. E Memphis Depay e o Thales Magno, principalmente o Memphis Depay, que ajudou a elevar o nível de futebol praticado pelo Corinthians. O futebol do Garro melhorou, o futebol do Yuri nem se fala, né? O Yuri terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro, 15 gols ao lado do Alejandro do Vitória, e termina também Yuri a temporada com 31 gols, o jogador que mais fez gols na temporada do futebol brasileiro, atuando aqui no futebol brasileiro. Então o Memphis Depay foi a coisa nova, né? Foi o cara que colocou o Corinthians em outro patamar. E aí o Ramon começou a melhorar o time também, deixou aquela ideia que não estava legal de 3 zagueiros de lado, deixou de ficar escalando 3 volantes, começou a colocar gente com mais qualidade como o Bidon e o Carrillo, e aí Bidon, Carrillo, Garro, Memphis Depay, Yuri. Realmente esses caras juntos transformaram o Corinthians para melhor. E a coisa louca, né? Nesses 9 jogos, o Corinthians fez 27 pontos, ou seja, ele ganhou todos os jogos, 9 vezes 3, 27 pontos. E anteriormente, nos 29 jogos, né, antes dessa sequência maravilhosa, o Corinthians tinha conquistado 29 pontos em 29 jogos, ou seja, o Corinthians conseguiu fazer em 1/4 do campeonato mais do que ele havia feito nas primeiras 3 partes do campeonato. Se a gente dividiu o campeonato na campanha corintiana em 4 partes, né, essa última foi um negócio fantástico. Tanto é que tem um monte de corintiano, amigos nossos, né, que falam assim, pô, se tivesse mais umas 5 rodadas, né? Se tivesse umas 5 rodadas a mais e o Corinthians tivesse tropeçado tanto, principalmente em casa, ele empatou aí vários jogos em casa, 8 jogos em casa, o Corinthians poderia ter sonhado com algo maior até no Campeonato Brasileiro. Foi um ano difícil, um ano em que o Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, tinha a preocupação de não cair, sonhou em chegar a uma final da Copa do Brasil, parou no Flamengo, chegou a sonhar em fazer uma final da Sul-Americana, parou no Racing, mas consegue nessa reta final, o sprint, 9 jogos, 9 vitórias, conquista a classificação para a Libertadores e também para a Copa do Brasil. E termina o campeonato na 7ª posição, né? Conquistando essas 2 vagas. A questão toda agora é no ano que vem, né? O que o Corinthians fará no ano que vem. Porque assim, se esse ano foi o ano da reconstrução, da mudança do elenco, né? Mais de 20 jogadores saíram e mais de 20 chegaram, e a ideia era não cair, o que o Corinthians vai projetar para o ano que vem? Ano que vem tem que entrar para ganhar alguma coisa. Você corintiano sabe, o último título do Corinthians conquistado foi o Paulistão, abril de 2019 contra o São Paulo. O que o Corinthians vai fazer no ano que vem? Vai só participar? Não, ele precisa entrar nas competições para buscar títulos. Primeiro desafio é o Campeonato Paulista, vai ajeitar também o time ainda mais no Campeonato Paulista.
Depois já vem pré-Libertadores. Pré-Libertadores é junto com o Campeonato Paulista aí. E aí vem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Por isso precisa melhorar, precisa, no meu entendimento. 2 laterais, precisa de 2 laterais, um pela direita e outro pela esquerda. O Corinthians está, isso é uma informação, tá? O Corinthians está se movimentando nesse sentido. Um zagueiro, né, para jogar ao lado do Ramalho, que venha para ser titular. E com a possibilidade de perder o Yuri, essa possibilidade é real, embora o Yuri tenha dito pra gente na placar aqui, depois naquela entrevista lá pro Neto, né, que ele imagina que venha essa proposta firme só na metade do ano. É bom lembrar que alguns times buscam reforços pontuais na janela de janeiro, principalmente aqueles times que estão sofrendo, estão correndo contra o rebaixamento, perderam o atacante, perderam o goleiro, perderam o zagueiro e tal. No caso de Yuri, alguém pode pintar em janeiro aí com alguma proposta e levar o Yuri. O empresário dele disse para mim, André Cury, que numa faixa de 20 e poucos milhões de euros, até 25, seria um preço interessante para vender o Yuri. É bom lembrar, o Corinthians fica só com 50% desse valor. Vamos fazer uma conta aqui, vai. Vende o Yuri por 25, metade disso, 12 milhões e meio. O que vai fazer com 12 milhões e meio? Hoje o dólar está 6, né, gente? Está 6 o dólar? 6, né? Vamos arredondar então. 60 milhões de reais. O Corinthians vai trazer quem por 60 milhões de reais? Porque tem que vir um cara aí para se alinhar nesse contexto, né? E jogar como o Yuri está jogando, né? Um cara de velocidade, que faz, né? Saiu da área, mas tá buscando mais o jogo, né? Tem essa velocidade para construir também nesse estilo vertical que o Corinthians adotou nos últimos jogos, e formando esse trio, ou até esse quarteto com o Carrillo, com o Garro e também com o Memphis Depay. Então essa é a grande questão. Vai conseguir trazer um jogador com essa característica que se encaixou nesse novo Corinthians? Ou vai trazer um outro jogador com outra característica, né? Então é bom olhar bem para o mercado para saber quem que pode vir, quem que está livre, oportunidade de mercado para não gastar muito dinheiro, e tentar injetar um pouco mais de grana aí para trazer esse jogador, porque sem o Yuri, estou falando desse Yuri nessa etapa final, esse último Yuri não dá para descartar, né? A gente não está lembrando daquele Yuri que ele mesmo admitiu não estava legal, que só tinha feito 2 gols em 16 jogos. Esse Yuri agora é um jogador preciosíssimo, jogador que se defende na seleção brasileira, né? Com chance na seleção brasileira do Dorival. Se perder esse jogador, quem que vem? Não, essa é a grande questão. Tinha a história do Gabigol lá atrás. O Gabigol ainda oficialmente não fechou com ninguém, né? Tem Santos de olho, tem o Cruzeiro. Seria o Gabigol? Deixa aí no chat, tá? A sua opinião. Você acha que o Gabigol se encaixaria com o Memphis Depay, Garro, o Carrillo nesse quarteto ofensivo, né? O Carrillo é um cara que volta também para ajudar na organização do jogo e também na marcação. Mas esse quarteto, sem o Yuri, o Gabigol seria esse cara? Estou falando do Gabigol porque teve interesse no início do ano, não deu certo, depois todo aquele rolo do Gabigol com o Flamengo e tal, o Gabigol não fica mais no Flamengo e tem times interessados, né? Como eu disse aqui, o Cruzeiro é um dos times mais interessados. Então, esse é um problema sério, se perder o Yuri, né? Agora, que precisa reforçar esse time, precisa, né? O Corinthians tem que chegar em 25 para brigar por títulos e não para ficar só com essa pobreza de fugir de rebaixamento. Ele tem que fazer alguma coisa, melhorar esse elenco, dar mais peças para o treinador, para tentar organizar um time, né, mais forte para brigar pelas competições que o Corinthians vai disputar. Com todos os problemas, é bom lembrar, chegou uma semifinal de Sul-Americano, uma semifinal de Copa do Brasil. Por que não brigar de igual para igual para conquistar o Campeonato Brasileiro? E passando pela prévia da Libertadores, chegando ao grupo da Libertadores, por que não sonhar com o título da Libertadores? Não se esqueçam, hein? O Botafogo passou pela prévia da Libertadores e foi campeão da Libertadores, né? Então o Corinthians também, né, pode, passando pela prévia, chegar na fase de grupos, sonhar com alguma coisa maior. Bom, enfim, terminou um ano muito difícil, mas acho que o corintiano, de uma forma geral, o torcedor corintiano, né, termina o ano com uma certa alegria, né? Porque terminar o ano com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e conseguindo vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, cá entre nós, né? Se o Corinthians disputasse só o Campeonato Brasileiro no ano que vem, como é que você vai manter um elenco super caro com
com a terceira maior folha de pagamento do Brasil, disputando só o Campeonato Brasileiro. Paulistão, não estou contando porque o Paulistão vai estar sempre disputando, ok, mas só o Campeonato Brasileiro, que é muito importante, eu acho pouco, né? Mas não, tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Corinthians pagou, né? Pagou nesse final de ano aí aquilo que devia para a torcida, pelo menos conseguindo colocar o time em outras duas disputas importantes, dando a chance para que o Corinthians lute por algo em 2025 e encerre esse jejum de quase 6 anos sem ganhar nenhum título. Em abril do ano que vem, o Corinthians completa 6 anos sem erguer nenhuma taça. Bom, é isso, gente. Nos sigam aqui na Placar, 11h30 da manhã a gente volta com a Opinião Placar. Agora para começar a falar desse mercado também do Corinthians, né? De quem sai, de quem chega, e um Corinthians, imagino eu, mais forte, com melhores jogadores, com mais opções ainda para o técnico Ramon Dias e o filho dele, Emiliano, organizarem um time mais forte, brigando por alguma coisa no ano de 2025. Adeus 2024, próspero 2025 para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tchau, gente.